Diz o dicionário Roais em seu verbete ética, parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Em um bom manual sobre o assunto, o de McKinnon e Fiala, encontramos uma definição parecida. A ética, ou filosofia moral, indaga sobre questões básicas sobre a vida boa, sobre o que é melhor ou pior, sobre se existe algo objetivamente certo e errado, e sobre se nós sabemos se isto existe. Em ambas as definições, encontramos referências aos valores, às normas, aos princípios que servem para orientar as ações, as condutas, os comportamentos. Nós julgamos as ações como sendo boas ou más, justas ou injustas, felizes ou infelizes. A ética é a parte da filosofia que se dedica ao estudo de tudo isto. O termo ética é antigo, é um vocábulo grego que designa os hábitos, os costumes. O termo moral é também antigo, é o vocábulo latino que serviu para traduzir o recém-mencionado vocábulo grego. Ética e moral, ao menos etimologicamente, podem ser compreendidos, por conseguinte, como sinônimos ou mesmo como equivalentes. A ética lida com sentenças avaliativas, valorativas ou ainda normativas. Ela não se ocupa, ao menos não primariamente, com declarações empíricas, descritivas. Isto é, não abordamos, em uma disciplina de ética, o que faz os homens agirem desta ou daquela maneira, assim ou assado. A psicologia, a sociologia e áreas correlatas podem nos esclarecer sobre esses assuntos. Elas podem nos explicar o comportamento humano, como ele de fato ocorre, podem descrever o que se passa. Se pergunto, por exemplo, por que fulano não dirige depois de ingerir bebidas alcoólicas, ou por que ele paga seus impostos regularmente, a resposta pode simplesmente ser porque ele receia ser multado ou preso, por temor às sanções que adviriam do comportamento contrário. Esta questão é factual, ainda que imprecisa, pois talvez jamais saibamos as reais motivações de fulano, mas é um fato que ele não dirige alcoolizado e que paga os seus impostos. E é também um fato, ainda que não o conheçamos, as causas que fazem com que ele haja assim. Mas se indagarmos por que fulano não deve dirigir alcoolizado, ou porque ele deve pagar os seus impostos, isto é, porque é correto, justo e bom que ele se comporte deste modo e não de outro, então estamos no terreno da ética. Aqui não estamos lidando com fatos. Pode até não ser o caso. Pode ser muito bem que fulano de vez em quando tome umas cervejas e dirija depois. Pode muito bem ele ter descoberto um modo de sonegar parte de seus tributos. E isto pode ocorrer ou não por ele não temer as sanções. Mas ainda assim, isso não torna legítimo ou justificável o seu modo de agir. Em resumo, a ética lida com as justificações que damos para nosso comportamento, com os critérios que utilizamos para avaliar as nossas ações, assim como as ações dos demais. Trata-se de uma discussão sobre normas, avaliações e valores, e não de um debate sobre fatos e descrições. Tenho certa predileção por definir o tópico, a ética no caso, a partir de suas principais perguntas. Em um rápido elenco, diria que a ética ou a filosofia moral tenta responder às seguintes questões. O que é a justiça?
o que é a virtude, o que é a felicidade. Justiça, virtude e felicidade são complementares ou excludentes? É possível ser feliz sem ser justo sem ser virtuoso e justo, mas não feliz? Se justiça, virtude e felicidade estiverem em conflito, qual destas deve ter prioridade? Sendo que todas essas questões são mobilizadas a partir de uma outra, que consiste simplesmente na indagação: como devo agir? O que devo fazer? Evidentemente, este não é um elenco exaustivo. Na próxima aula, veremos que a ética costuma ser subdividida em 3 partes: a ética normativa, a metaética e a ética prática, e que este elenco dá conta apenas da primeira, da ética normativa, e ainda assim, parcialmente. Ética e moral são sinônimos? Ética é um termo que vertemos do grego. Como recém mencionei, o termo significa, originalmente, algo como costumes, hábitos. Moral é o vocábulo latino equivalente. Portanto, o mesmo conjunto de indagações que eram denominadas pelos gregos de ética era chamado, pelos latinos, de moral. Assim, a primeira resposta é claramente afirmativa. Ética e moral são sinônimos, apenas têm origens diferentes e sobreviveram as duas em nossa língua e em boa parte das demais. Mas a coisa não é tão simples assim. Ao longo do tempo, mais precisamente durante a modernidade, os 2 termos passaram a ser usados, às vezes, para designar coisas próximas, mas distintas. Isto é, a ética, às vezes, é usada para se referir especificamente às questões vinculadas à vida boa, à felicidade, ao passo que a moral denotaria apenas o questionamento sobre o correto, sobre o justo. Assim, de acordo com algumas abordagens, em uma sociedade pluralista, marcada pelo fato de as pessoas perseguirem projetos de vida distintos, terem valores bastante diferentes, os indivíduos poderiam ter éticas contrapostas, mas precisariam partilhar de uma mesma moral. Façamos um breve experimento mental para ilustrar o caso. Imaginemos uma sociedade composta por 4 grupos, todos eles com tamanhos aproximados: crentes, hedonistas, filósofos e aspirantes a ricos. Os crentes pensam que a felicidade consiste em adorar a Deus de acordo com os preceitos contidos em um livro supostamente sagrado que contém a verdade revelada. Os hedonistas buscam saciar-se com os prazeres mais intensos na maior frequência possível e acreditam que a felicidade consiste nesta obtenção máxima de prazer. Os filósofos veem a felicidade como uma espécie de iluminação capaz de ser alcançada apenas pela erudição, pela devoção ao estudo. Os aspirantes a ricos, por sua vez, pensam que a felicidade consiste na posse e desfrute de bens materiais, na máxima acumulação deles. Seria possível fazer com que estes 4 grupos convivam em paz? De acordo com uma distinção usual entre ética e moral na literatura contemporânea, estes grupos têm concepções éticas distintas, isto é, eles diferem acerca do que é a felicidade, do que é uma vida boa, valiosa, mas ainda assim poderiam conviver pacificamente e até mesmo de forma colaborativa se conseguirem diferenciar a ética da moral, a felicidade da justiça. É possível que os indivíduos persigam os seus ideais de felicidade, a adoração a uma divindade, a devoção aos estudos, o desfrute dos prazeres ou o acúmulo das riquezas, respeitando certas regras mínimas de justiça, e estas regras seriam comuns a todos. Neste caso, e friso novamente que se trata de uma distinção presente em parte considerável da literatura contemporânea, a ética diz respeito à vida boa, à felicidade, à concepção de bem, ao passo que a moral diz respeito à justiça, à vida em comum, às leis.
Uma sociedade bem ordenada seria aquela que permitiria que cada um perseguisse seu ideal de felicidade, sem impor a ninguém o objetivo dos demais. Parece bom, mas seria isto realmente possível? Pois bem, nesta disciplina, vamos fazer uma breve introdução à filosofia por meio de um rápido exame de uma de suas partes, a ética ou filosofia moral. Nossa disciplina consistirá em 3 partes. A primeira parte é uma apresentação geral do tema, iniciada neste nosso primeiro encontro ou episódio, mas que ocupará também os próximos 2 encontros. A segunda parte da disciplina, e principal, consiste no exame de 3 teorias: a ética das virtudes de Aristóteles, a ética deontológica de Immanuel Kant e a ética utilitarista de John Stuart Mill. Por fim, na última parte, discutiremos alguns casos polêmicos de ética prática, o aborto, o uso de drogas e a sonegação de impostos. Este é um curso panorâmico, que busca oferecer uma visada sobre um assunto complexo. Não iremos nos aprofundar em pormenores, examinar as minúcias, mas tão somente oferecer uma espécie de quadro geral que permita algo como um reconhecimento do campo. Na filosofia, há o costume de se privilegiar os cursos monográficos, em que um semestre inteiro é dedicado tão somente ao exame de uma obra, ou, ainda mais, de algumas partes dela em detrimento destes cursos panorâmicos. Mas em um curso de graduação em filosofia, há a esperança de que do conjunto de cursos monográficos específicos surja também uma compreensão de um panorama geral, que do exame das partes surja uma compreensão do todo que elas formam. Aqui não se pode ter a mesma ilusão. É possível e provável que este seja tanto o primeiro quanto o último contato acadêmico de vocês com a filosofia. Não obstante, cabe tratar dos próprios textos. Em cursos de filosofia, devemos e precisamos ler os próprios filósofos, os autores mais importantes da tradição, nas obras mais decisivas para o debate que elas formam. Nossa disciplina é composta por 4 momentos. O primeiro consiste em aulas expositivas, assíncronas, gravadas em formato de podcast. Cada aula terá uma duração aproximada de 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. As aulas ficarão disponíveis no YouTube, no canal Curso Livre de Filosofia Política e em alguns agregadores de podcasts, o Spotify e alguns outros, como o Castbox, o Overcast e o Google Podcast. Elas ficarão disponíveis para consultas futuras, de forma que, se vocês quiserem ou precisarem revisitar algumas dessas aulas no futuro, elas estarão ali disponíveis. E esta parte da disciplina é pública, por conseguinte, podem indicar para quem tiver interesse. Tanto no canal do YouTube quanto nos agregadores de podcast, vocês encontrarão também as aulas que gravei no semestre passado para outras 2 disciplinas. Teremos 15 aulas expositivas, uma por semana. Elas serão postadas sempre nas terças-feiras pela manhã. 3 aulas introdutórias à ética, 3 sobre a ética das virtudes de Aristóteles, em que examinaremos trechos do livro Ética Nicômaco, 3 sobre a ética deontológica de Immanuel Kant, nas quais analisaremos partes do livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 3 sobre a ética utilitarista de John Stuart Mill, em que estudaremos seções de sua obra Utilitarismo. Por fim, dedicaremos as 3 últimas aulas do curso a discussões de alguns temas polêmicos da ética prática. Uma aula versará sobre se a prática do aborto é legítima, justa ou mesmo boa, se ela deve ser tolerada, descriminalizada ou se, pelo contrário, deve ser considerada um crime e, consequentemente, punida. Uma sobre o uso de substâncias tóxicas, de drogas, e uma sobre a sonegação de impostos.
Para facilitar a revisão e acompanhamento das aulas, cada aula está acompanhada de slides em formato PDF, com as citações, os esquemas e algumas indicações. A pasta do Google Drive com esses slides está na descrição do vídeo no YouTube e do áudio nos agregadores. O programa da disciplina, com as indicações das leituras exigidas e recomendadas, se encontra nos slides desta nossa primeira aula. Se o primeiro momento do curso são as aulas expositivas gravadas em formato podcast, o segundo momento são as leituras exigidas e recomendadas. É crucial que vocês leiam as partes indicadas da Ética Nicômaco, de Aristóteles, da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant, e do Utilitarismo, de John Stuart Mill. São 3 obras razoavelmente curtas e, na medida do possível em se tratando de obras filosóficas, acessíveis. É altamente recomendada a leitura integral destes livros. Se vocês dedicarem pouco mais de 1 hora semanal ao longo destas 15 semanas de nosso curso, vocês conseguirão ler estes 3 livros. Desde já enfatizo a importância de uma boa tradução destas obras. Textos mal traduzidos dificultam a compreensão mesmo em uma primeira leitura, mesmo para alguém que está recém se iniciando nestes debates. Salvo engano, a melhor tradução disponível da Ética Nicômaco em língua portuguesa é a que consta na coleção Os Pensadores, publicada inicialmente pela Abril Cultural e depois pela Nova Cultural, feita pelos professores Leonel Valandro e Gerd Bornheim, a partir de uma tradução em língua inglesa de um dos maiores peritos na obra aristotélica, William David Ross. Temos ao menos 2 excelentes traduções da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. A de Paulo Quintela, publicada tanto pela editora portuguesa Edições 70, quanto na coleção Os Pensadores, e a de Guido Almeida, publicado pela Barcarola e pela Discurso Editorial. A edição dos Pensadores e da Edições 70, no entanto, são mais fáceis de serem encontradas, tanto impressa quanto em edição virtual. Atenção! Kant também publicou uma obra intitulada Metafísica dos Costumes. Não se trata da mesma obra. A que leremos e discutiremos é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Por fim, indico a tradução de Alexandre Braga Macella, publicada pela Iluminuras, da obra Utilitarismo, de Mill. A edição da Martins Fontes, feita pela Eunice Ostrensky, é também de excelente qualidade. Além disso, forneço uma indicação de textos para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tanto de comentários a cada uma dessas 3 obras, quanto de introduções à ética ou a temas pertinentes. Esta indicação consta no programa da disciplina e, eventualmente, será acrescentada ao final de alguma aula. Em resumo, podemos imaginar aqui 3 alternativas para se acompanhar o curso. O aluno sem tempo, que quer fazer o mínimo e não mais do que isso, deve ler os trechos das 3 obras mencionadas, indicados como obrigatórios no programa. Ele precisa dedicar a isto cerca de meia hora por semana. Já para o aluno interessado, que pode dedicar um pouco mais de cuidado a esta disciplina, sugere-se a leitura integral das 3 obras mencionadas. Para isso, ele precisa dedicar pouco mais de 1 hora semanal a esta tarefa. Por fim, para o aluno muito interessado, que quer se aprofundar no assunto, que gosta de examinar a sua própria vida e os assuntos mais importantes relativos a ela, afinal é disso que se trata, da felicidade, da vida boa, da justiça, das virtudes, sugere-se a leitura não apenas das 3 obras mencionadas, mas também de parte das outras indicações que constam nas referências. Relembro a todos que esta é uma disciplina de 60 horas aula. Teremos 15 horas aula de aulas expositivas gravadas. Outras 15 horas aula estão dedicadas à leitura do material. Portanto,
não será aceita a desculpa de que não houve tempo hábil para a leitura do material obrigatório. O terceiro momento serão encontros síncronos não gravados na plataforma Microsoft Teams no horário da aula. Estes encontros ocorrerão mais ou menos uma vez a cada 2 semanas, conforme o cronograma que consta no programa, e terão uma duração de 1 hora e 40 minutos. Eles funcionarão como um plantão para sanar dúvidas relativas tanto ao funcionamento da disciplina quanto relativos ao conteúdo ministrado, para debate de questões polêmicas ou controversas, para o exame do que parece pertinente e ou problemático em cada uma das teorias estudadas. Este terceiro momento também totalizará 15 horas aula. Atenção! Conforme orientações da UFMG, não é obrigatória a presença nestes encontros síncronos. Eles estão sendo pensados como um complemento, importante, mas não estritamente necessário para o aprendizado. Assim, recomendo enfaticamente que os matriculados neste curso sejam assíduos nestes encontros, que tragam suas dúvidas e participem das discussões, mas não será cobrada a presença, e o que for comentado apenas nestes encontros síncronos não será objeto das atividades avaliativas. Isto é, exige-se, para aprovação no curso, a audiência das aulas gravadas e a leitura dos textos indicados como obrigatórios. Recomenda-se a participação nos encontros síncronos. Destaco mais uma vez que estes encontros síncronos não serão gravados. A ideia é fomentar ao máximo a discussão e, tanto por minha experiência no semestre anterior, quanto pelo relato de outros colegas professores, a gravação inibe a participação. O quarto e derradeiro momento do curso são as atividades avaliativas. Elas serão todas feitas pela plataforma Microsoft Teams e ocuparão as 15 horas aula restantes. Haverá 3 avaliações de múltipla escolha, cada uma delas relativas a uma das teorias estudadas, e cada uma delas valendo 20% da nota final. E haverá também 2 avaliações dissertativas, uma sobre as 3 primeiras aulas, isto é, ao que é a ética e quais as suas partes, e uma relativa às 3 últimas aulas do curso, relativas às questões polêmicas da ética prática. Cada uma das avaliações dissertativas valerá 20% da nota final. Recordo a todos a função das atividades de avaliação. Elas servem tanto para o professor ter um retorno sobre o quanto o conteúdo foi assimilado, foi apreendido, quanto para aferir o acompanhamento individual de cada estudante. Mas, sobretudo, elas são também partes integrantes do processo de aprendizado. Por isso, mais do que propriamente avaliar, elas servem e devem ser vistas como exercícios para aprimorar certas habilidades e capacidades, tais como identificar conceitos e definições, comparar teses e argumentos, perceber qual a posição defendida por cada autor em cada debate, além de servir de mote para o desenvolvimento da escrita, da elaboração de argumentos próprios e de síntese de argumentos alheios. Para encerrar esta nossa primeira aula, gostaria de comentar sobre os objetivos do curso. Como bem nota Aristóteles, o estudo da ética não visa, propriamente, a apreensão de um conteúdo determinado que se possui, mas antes, ao exame das próprias escolhas do próprio modo de vida. Isto é, o que almejamos aqui é menos a obtenção de um conjunto de informações e mais uma reflexão, detida e demorada, sobre assuntos dos mais importantes: felicidade, virtude, justiça. Nosso primeiro objetivo neste curso, portanto, consiste neste exame minucioso de nossa vida, valores, preferências. Em outras palavras, quando se estuda a ética, não se almeja apenas se tornar uma pessoa mais sábia, mas também, e sobretudo, tornar-se uma pessoa melhor.
Evidentemente, isto não nos levará ao campo da autoajuda, muito pelo contrário. Não se trata aqui de fazer alguma massagem ao ego, mas sim de visitar algumas das questões que muitas vezes são esquecidas. Em que consiste a felicidade? Qual a melhor vida possível? A ação correta, justa, é necessária para a felicidade? É suficiente para a felicidade? É com vistas a este exame que visitaremos as obras de Aristóteles, Kant e Mill. Eles oferecem respostas a essas questões, e suas respostas são incontornáveis, não no sentido de que devamos adotá-las, mas sim porque acabaremos sendo seduzidos, de um modo ou de outro, por alguma variação de uma destas teorias. Se nosso primeiro objetivo é compreender o que é a ética e, assim, examinar nossas próprias escolhas e preferências, valores e objetivos, o segundo é o de se introduzir no mundo da filosofia. O discurso filosófico difere de outros discursos pela ênfase dada aos conceitos e definições. Adentrar nos estudos filosóficos passa, por conseguinte, por saber reconhecer quais os conceitos mobilizados e como eles são definidos. O discurso filosófico também se caracteriza pela constituição de um argumento que sustentará uma tese. O estudo de textos filosóficos consiste, por isso, em grande medida, em ver quão consistente é esta sustentação, em imaginar possíveis objeções que podem ser feitas ao argumento, e em possíveis contra-objeções que mostrariam que ele pode seguir sendo defendido. Estudar filosofia é também perceber como estes conceitos e definições, teses e argumentos, modificam discursos anteriores, adaptando-os para novos contextos. Em alguma medida, a filosofia é mais um legado de problemas constituídos por uma tradição do que propriamente um conjunto bem delimitado de questões que formam um assunto. Conhecer essa tradição e essas modificações é também parte necessária dos estudos filosóficos. Enfim, adentrar neste cipoal filosófico, enredar-se nele, buscar sendas e trilhas, mas também seus cantos obscuros, é nosso segundo objetivo nesta disciplina. Mas para ser bem-sucedido em, por um lado, examinar os valores e objetivos, e por outro, introduzir-se nos estudos da filosofia, é preciso aprimorar certas capacidades ou habilidades. A leitura e interpretação de textos, a reconstrução da argumentação alheia, o exame dos argumentos, das teses, das posições, a construção de críticas e de defesas de teorias. Estas são habilidades dadas sobretudo pela prática, pela lide com os próprios textos da filosofia, pela leitura atenta, pelos fichamentos, resumos e pela discussão sobre eles. A primeira regra aqui é bem simples. Cabe identificar o que o autor está dizendo no texto. Para isso é preciso, sobretudo, evitar a projeção, ler o texto, sem projetar aquilo que imaginamos que o autor diz, ou que queremos que o autor diga. Encontrar no texto lido e debatido passagens que mostrem quando uma interpretação é condizente e razoável e quando ela não o é. É bem verdade que uma das características maiores do discurso filosófico é sua incompletude. É bem certo que o debate ao qual nos introduzimos aqui não terá um fim. Nunca haverá um consenso razoável acerca do que é a felicidade, a justiça ou a virtude, tal como há relativo ao formato de nosso planeta, às leis da física ou mesmo da evolução das espécies. Sei bem que há terraplanistas que negam o que já é há muito conhecido, mas justamente por isso falo de um consenso razoável. Entre quem realmente conhece o assunto, há consenso que o formato do planeta é aproximadamente esférico, que o planeta está aquecendo e que somos a causa deste aquecimento, etc. O mesmo consenso não ocorre entre quem se devota com afinco ao exame das questões éticas. Isto se deve, sobretudo, ao fato de essas questões não lidarem com fatos, e sim com valores. Não descobriremos o que é a justiça com experimentos de laboratório, tampouco com observações bem conduzidas sobre o que ocorre por aí.
mas do fato de não haver uma resposta certa sobre o que é a felicidade, ou a justiça, ou a virtude, não se segue que não há conhecimento algum possível sobre isto. Muito menos que possamos afirmar qualquer coisa sobre um texto determinado. Em resumo, da ausência de certeza não se segue a ausência de conhecimento em determinado assunto. Encerro esta primeira aula com uma brevíssima apresentação minha. Sou Amaro Fleck, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui nesta instituição desde junho de 2019. Antes disso, fui, por 4 anos, professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Lavras, aqui no sul do estado. Minha formação ocorreu toda na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá eu iniciei minha graduação em Filosofia em 2004, concluída em 2009, e foi lá também que cursei o mestrado, entre 2009 e 2011, e o doutorado, de 2011 a 2015, sempre na filosofia. Sou professor de Ética e Filosofia Política, mas minhas pesquisas atuais se concentram mais na filosofia política contemporânea e na assim chamada teoria crítica da sociedade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.